Ao fim de pouco mais de 100 anos, a medicina conhece perfeitamente o funcionamento do nosso corpo, talvez à exceção do cérebro, uma área que está agora sujeita à grande investigação, a neurobiologia. Temos entre nós Diana Prata, investigadora nesta área, com a qual vamos conversar e provavelmente polemizar. Diana, 2021 foi um ano bom para si? Foi um ano melhor que 2020. Uhum. O que é que aconteceu em 2021? Em 2021 que engravidei. Em 2021 não é por isso que veio cá. Vacinei-me contra a Covid, foi ótimo. Comecei a ver alguns amigos outra vez e avançámos com o nosso trabalho de laboratório. O arranque já foi há 5 anos, mas consegui, portanto, cada vez mais estamos a avançar. Ok, neurobiologia é uma área muito extensa. Concretamente, em que é que se aplica a sua investigação? Minha investigação debruça-se. Quer um cafezinho? Pode ser um chazinho? Está bem. Isto é televisão, nós aldrabamos tudo. Mas o programa chama-se Vamos Beber um Café, por isso vamos fingir que é um café. Não quero prejudicar, exatamente. O meu laboratório dedica-se ao estudo das bases biológicas da cognição social. No fundo, queremos perceber porque é que temos o comportamento que temos, mas na dimensão social. De forma de interagirmos com os outros, de entendermos as emoções dos outros, de lermos a mente dos outros. São tudo qualidades super sofisticadas, que estão muitas vezes desarranjadas em alguns distúrbios psiquiátricos, mas que até agora não se tem dado valor justo, penso eu, a este tipo de sintomas e este tipo de... Mas na sua área não investiga isso na generalidade, ou seja, investiga isso ao nível da química, das reações químicas que provocam esses acontecimentos? Exatamente, quando eu digo bases biológicas, inevitavelmente bases químicas, sim. Mas esses acontecimentos são perfeitamente determinados por essas bases químicas? Por essas reações químicas? A palavra perfeitamente é curiosa. Nós não queremos dar juízos de valor como cientistas, não é? Mas são determinados, sim, porque se não tivermos uma visão espiritual, espiritista, melhor, do nosso comportamento, não é? Que não somos possuídos por espíritos que nos levam a fazer determinadas coisas, então tudo o que nós fazemos, todo o nosso comportamento tem uma base química e biológica. Nós queremos saber o que é que descreve essa base, não é? Quais as moléculas envolvidas, quais os órgãos, as regiões dos órgãos e por aí fora. Vamos lá ver. O fígado produz bilis. O sistema digestivo produz o quilo e o quimo. No pulmão há trocas gasosas. Nos rins é produzida ureia, creio eu. O cérebro produz uma substância estranhíssima chamada consciência, que tem propriedades intrínsecas que não são químicas, ou não? Não corre o risco daquilo que se chama o reducionismo, que é achar que os comportamentos determinam-se apenas pelas trocas químicas? Não é mutuamente exclusivo. Portanto, o que chama consciência, o que podemos chamar memória, inteligência, capacidade motora, isso tudo são processos cognitivos. Não é? O fígado não chamaríamos que ele produz processos cognitivos, produz outro tipo de processos, tem outro tipo de função, mas a função do cérebro é produzir processos cognitivos e emocionais. O que está por detrás desses processos é sempre química, não é mesmo? Só? Só. A Diana tem, vamos imaginar, que terá certamente uma relação amorosa com alguém. Se esse alguém estender a mão na direção de uma parte íntima do seu corpo, a sua expectativa será de prazer e agrado. Se fosse eu a fazer isso, a Diana teria provavelmente mais do que uma reação. Se fosse tímida, encolhia-se e chorava. Se fosse impulsiva, dava um salto. Se não fosse impulsiva e fosse agressiva, dava-me um par de estaladas, que seria muito bem dado. Há 50 anos teria uma reação completamente diferente, porque a situação da mulher em relação às investidas dos homens seriam diferentes. Ou seja, desencadearia processos químicos diferentes. Mas o que está antes desses processos químicos seria toda uma base que nós podemos chamar estritamente, seria toda uma substância mental, um estado mental, informado por uma série de juízos de valor, juízos morais,
uma história pessoal que determinaria quais seriam os processos químicos desencadeados. Ou seja, antes dos processos químicos estão outras coisas. É verdade, e estamos a falar ao nível do exterior, não é? O mundo externo já está cheio de estímulos, como seria esse seu comportamento, e por sua vez o mundo externo que eu tenho vivido até agora, digamos, o meu contexto cultural, também está cheio de estímulos, não é? Eu vou recebendo esses estímulos e vou processando, e vou aprendendo com eles, e vou-me adaptando a eles. E então é possível que quando eu agora receba um estímulo novo, de repente, da sua parte, por exemplo, eu já esteja enviesada para reagir quimicamente de uma determinada maneira. Mas lá está, a minha reação tem sempre que passar pelo processo químico. Esse pode ser influenciado por contextos não químicos, estímulos não químicos. Desgraçadamente estamos de acordo cedo mais do que... Pois é, tenho que me esforçar melhor. Há um texto importantíssimo na filosofia da neurobiologia que é o que é ser morcego. E ele parte do princípio, os morcegos têm uma percepção da realidade completamente diferente da nossa. É por sonar, têm má visão e, portanto, constroem da realidade uma percepção mental para a qual nós, eventualmente, até nos falta vocabulário. Certo. Nós não conseguimos sequer perceber o que é ser morcego. Porque conseguimos perceber como é que funciona o morcego, mas a reproduzir dentro de nós a experiência existencial do morcego é-nos inacessível. Isto para insistir na ideia de que no cérebro, se há uma base química, porque na realidade isto passa-se tudo dentro desta caixa, não vem nada de fora, como disse, não vem espíritos, não vem... há quem diga que vem, é muito respeitável, mas aí estaríamos noutra ordem de valores e de discussão. Mas dentro desta caixa, se nós só falarmos das reações químicas, estamos a fazer aquilo que se chama reducionismo, ou seja, estamos a medir as nossas reações apenas a uma parte daquilo que as constitui. Sim, eu diria que estamos a dividir sei lá, uma grande questão comportamental, porque é que temos determinado comportamento, estamos a dividir aos bocadinhos. Quais os processos cognitivos que estão envolvidos nesse comportamento, depois em cada processo cognitivo que regiões do cérebro são responsáveis, que neurotransmissores permitem essa conversa entre os neurónios nessas regiões do cérebro. Eu diria que estamos a tentar reduzir a complexidade de cada probleminha. E em relação ao morcego, não percebi bem a ligação. Que o morcego tem consciência, certo. No sentido em que tem uma relação com o que é exterior, e é isso que, de certa maneira, define consciência. Como nós, claro. Sim, sim, sim. Todos os animais têm consciência, no sentido em que qualquer animal que tem uma relação com o mundo exterior, quer dizer que ele sabe que não é o mundo exterior, ele demarca-se do mundo exterior, só que essa consciência é formada de tal maneira que nos é inacessível sequer entendê-la. Pois, isso é a grande área da consciência, que não é fácil, mas cada animal tem um tipo de equipamento que o torna mais adaptado àquele tipo de ambiente onde ele sobrevive melhor, para recepcionar esses estímulos, né, reagir a eles. E o morcego realmente tem desafios diferentes no seu ambiente, que nós não temos, e temos uns muito parecidos, somos ambos mamíferos, estas espécies, mas é verdade, cada espécie tem uma forma de representar a realidade. Mas podemos esquecer o morcego e até ir um bocado mais longe. Imagine extraterrestre, que é uma coisa... Nos filmes, os extraterrestres têm todos cabeça, tronco e membros, para além de falar em inglês, que é uma coisa extraordinária. How convenient, não é? Mas, de certa maneira, têm que ter, porque senão nós não conseguiríamos sequer comunicar com eles, porque nem sequer conseguimos perceber o que era aquilo. Não conseguiríamos empatizar, tem razão. Por exemplo, quando vemos o filme, é muito importante que nós empatizemos cognitivamente com Nem digo empatizar, digo mesmo aquela coisa inicial que é comunicar, porque o sistema cognitivo deles seria de tal maneira diferente do nosso que a comunicação... Sim, eu usei a palavra empatia de uma forma mais científica, de empatia cognitiva, que para comunicar precisamos dela, precisamos de tentar... Só para decifrar a mensagem, precisamos de tentar perceber o que é que está na mente daquela pessoa, o que é que ela está a querer dizer. E realmente, com um extraterrestre que tenha já o nosso aspecto e algumas das nossas emoções, é muito mais fácil.
com uma companheira minhoca que nós podemos ver todos os dias, seria muito mais difícil. Exatamente. Falou ativar várias áreas. Acontece uma coisa que são as revoluções científicas, ou seja, o estudo do cérebro passou por várias fases, em que se achava que as coisas funcionavam assim, e depois não foi só acrescentar um pouco o que aconteceu com a revolução do Einstein em relação à ciência anterior, que se achava que o modelo estava feito, era só preencher com dados, porque a estrutura cognoscente já estava construída e com o Einstein virou tudo pernas para o ar. Não se corre o risco disso acontecer no estudo do cérebro, ou seja, chegar, por exemplo, à conclusão que afinal não é nada por áreas, é uma coisa completamente diferente. Sim, e isso aconteceu. Tem razão, houve uma altura em que se pensava mesmo que as funções, que esses processos cognitivos que levam ao nosso comportamento estavam muito bem localizadas em áreas do cérebro, não é? E que estavam ali encaixadas como um Lego. A frenologia é o nome dessa área. Que se achava até que no rosto a gente conseguia adivinhar a psicologia de uma pessoa, não é? É uma área do século XIX, não é? Que chegou-se a achar que um criminoso tinha que ter cara de criminoso. Sim, também é verdade, também houve essas tendências. Mas a verdade, portanto, nós caminhámos desde então para uma visão muito mais network-based, portanto, baseada em rede. O cérebro funciona como uma rede e cada área do cérebro cumpre muitas funções. Pode não ser absolutamente necessária para determinada função, mas está envolvida. E isto corresponde muito mais ao que nós sabemos sobre o corpo em geral, ou sobre a biologia em geral, que é que os corpos tentam usar toda a matéria que podem o máximo possível da forma mais eficiente. Portanto, porque é que eu vou ter aquela área do cérebro só para aquela função? Não, vou ter para mais coisas. E o que nós queremos desvendar, e que é difícil porque quando se percebe que estamos a olhar agora para várias áreas ao mesmo tempo que funcionam em rede, é qual é a rede, como é que elas comunicam umas com as outras, como é que se influenciam, se é de um lado para o outro ou do outro. Pronto, isto é complexo e para isso estudamos os cabos neuronais que vão de uma área para a outra, os neurotransmissores, que são estas moléculas químicas que são precisas para as áreas comunicarem. A complexidade aumenta, mas não abandonamos completamente a ideia de que temos temos uma certa especialização das áreas, mas não que elas abandonamos, foi aquelas funcionam individualmente. E pronto, depois há estudos interessantíssimos do Oliver Sacks, para quem gostar dessa área, que mesmo assim continuam a surpreender, não é? Que um problema, um AVC numa determinada área, um tumor, um acidente, possa privar completamente a pessoa de uma determinada função. Aí concluímos que aquela área é necessária para aquela função, pode não ser suficiente sozinha, mas é necessária. E esses estudos não deixam de nos maravilhar, mesmo aos neurologistas mais experientes. Curiosamente, a sua resposta quase que legitimou a minha pergunta. Há um filósofo muito conhecido, que eu agora não me lembro o nome, que disse que há um problema nas ciências. É que as ciências vão sempre usar um modelo da tecnologia dominante. Ou seja, no século XIX a tecnologia era mecânica, eram as grandes rodas dentadas, aquele filme do Charlot, havia toda aquela mecânica. Agora, a tecnologia é a rede. E, portanto, a ciência agora usa o modelo da rede. Se amanhã a tecnologia for outra coisa, o modelo da rede vai para trás e vão usar um modelo... Quer dizer, se eu soubesse... Se eu soubesse... Já apostava umas quantas ações aí no startup. Exato. Mas é curioso porque, na verdade, é como se não houvesse aqui nenhuma autonomia e estivesse dependente de outra coisa em termos de epistemológicos, ou seja, em termos de construção mental. Bom, agora é a rede. Porquê? Porque, na verdade, agora vivemos numa sociedade onde a rede, nomeadamente a partir dos computadores, é dominante. No século XIX eram as engrenagens, o cérebro era um conjunto de engrenagens, porque era essa o domínio quase económico, tecnológico. Isto é uma limitação. Ou seja, vocês epistemologicamente, vocês os cientistas, epistemologicamente, merece o título perfeitamente,
acabam por estar limitados a uma convenção mental dominante, não a criam a vossa própria. Mas está a assumir que nós recebemos isso do exterior, mas em muitos casos podem ter sido justamente os cientistas que lançaram e inspiraram outras áreas. Até os poetas se deixam inspirar, não é? Como o Fernando Pessoa, pela ciência, nessa altura na era industrial, não é? Portanto, eu acho que há uma comunicação entre áreas, não diria que são sempre os cientistas a reagir e a deixar-se inspirar, mas também no outro sentido. Pois, é curioso, muitas vezes para explicar muitos processos nós usamos metáforas que conseguem ser compreendidas por pessoas não cientistas por causa dessas pontes. E sem dúvida concordo que haja aqui uma co-inspiração de modelos que depois permitem um salto à frente, é verdade. Vamos passar aqui para outro. Não podemos concordar tanto, mas veja lá o que é que tem aí. Pronto. Então agora vamos entrar numa fase mais dura. Há um paper seu de 2020 cujo título é Oxitocina e Vasopressin. Eu vou dizer isto em inglês por causa das trocas da sintaxe. Sim. Oxytocin and Vasopressin Modulation of Prisoners' Dilemma Strategies. Vão estudar as estratégias dos prisioneiros através destas duas são enzimas, hormonas. Sim, neuropéptidos. Resuma-me um bocadinho o que é que está a fazer. Está a determinar o comportamento dos prisioneiros? Não, aqui o nome Prisoner's Dilemma é o dilema do prisioneiro. É o nome de um jogo que nos anos 70 foi muito usado até por matemáticos e nós utilizamos-lo também em estudos de neurociência. Basicamente, o jogo consiste... Eu vou dar uma versão simplificada do jogo. Senão eu não a percebo. Que, por acaso, que é usada num concurso de televisão inglês, que já esteve no ar, em que é o seguinte, portanto, aparecia aqui o apresentador, nós éramos concorrentes, e ele dizia tenho aqui 100 mil euros para dar, e cada um de vocês pode escolher partilhar ou pode escolher trair, digamos assim. Se ambos escolhermos partilhar, vamos receber 50, 50-50. Não é mau, não é? Mas se o José escolher partilhar, portanto, foi bonzinho, e eu for má e escolher trair, e nós não podemos combinar antes, fico eu com tudo. E vice-versa, claro. Se escolhermos ambos trair... Quer dizer, fica com tudo se eu deixar sair. Sim. Não, há aqui uma dimensão... Como é que me trai? Trair é o quê? Eu escolho traí-lo e o José escolhe cooperar comigo. Isto é o caso típico, sou psicopata, não é? Eu vou ganhar a sua confiança, até posso fazer aqui um choradinho, e o José pensa que eu também vou partilhar, não é? Mas depois viro as costas e dou-lhe uma facada por trás. Certo. E aí as regras dizem que eu é que fico com o dinheiro todo. Portanto, há aqui uma tensão, um dilema que eu posso ter, que é, se quero ficar com o máximo de dinheiro, vou ter que ser mazinha e vou trair. Se der mais valor à cooperação e a que o Zé não fique muito chateado depois comigo e não fique triste, então vou partilhar. Se escolhermos ambos trair, não ganhamos nada, portanto, eu também vou arriscar. Se eu escolher trair e o José também escolher trair, não ganhamos. Portanto, o ideal é eu enganar o José, eu fingir-me de boazinha e depois trair no final. Toda a gente já passou, nem que seja nas telenovelas, espero que tenha sido só nas telenovelas, mas toda a gente já passou por situações assim. E isto é algo com que nós nos deparamos, embora em versões diferentes, durante a vida em várias situações. Vou ajudar, não vou ajudar, não é? Vai valer a pena o meu sacrifício ou não? Bom, se eu me sacrificar agora, talvez esta pessoa me retribua o valor mais tarde. Se eu me sacrificar agora, eu até me sinto bem por me sacrificar, porque há algo em mim, há uma certa recompensa social que vem, e que já sabemos que ativa mesmo as áreas de prazer do cérebro, que vem de eu sentir que estou a cooperar com alguém. Porque isso é importante. Porque é que nos dá prazer? Porque vai fomentar relações de cooperação e de amizade que são importantes para a minha vida em geral. Se calhar não para aquele momento, mas para a minha vida em geral. Pronto. E a ideia começou um bocado com estudos de Prisoner's Dilemma, é que
nós temos esta tendência para cooperar também, ou seja, que não temos um cérebro só de homos económicos, não é? Como se diz, de que pronto, o melhor é sempre ficar com tudo para mim e ser o mais egoísta possível. Estamos a descobrir que biologicamente há uma recompensa inerente que se traduz em estado de prazer e felicidade em cooperar. E, portanto, em fazer certas escolhas neste dilema social, neste jogo, que são mais pró-cooperação. E este estudo pôs os nossos participantes então a jogar este jogo. Isto foi feito em colaboração com um laboratório americano. E algumas pessoas tomaram oxitocina intranasalmente, outras pessoas tomaram placebo. Vasopressina também, vamos deixá-la de lado, mas é uma molécula parecida. E nós queríamos ver se o aumento dos níveis de oxitocina, assim artificialmente, mudava o comportamento das pessoas. Em geral, o que nós vemos é que parece tornar as pessoas mais atentas ao outro, certo? E aqui, neste jogo, não só neste jogo, mas como noutros jogos de dilemas sociais, este atento parece traduzir. Quando o outro é mais é do meu grupo, eu tendo a ser mais boazinha. Quando o outro é de um grupo diferente do meu e eu sinto que há competição por recursos, eu tendo a ser mais competitiva. Este é o panorama geral assim da função desta hormona neste tipo de comportamento. Em mulheres e homens pode ser um pouco diferente, porque as mulheres têm os níveis de oxitocina em média mais altos e em alturas da nossa vida, portanto, há momentos em que temos a oxitocina a libertar mais, a ser mais libertada, e que são momentos que nós normalmente, faz sentido, associamos com a criação de uma relação. Quando estou a amamentar o meu bebê, quando estou a ter um orgasmo, quando estou a abraçar alguém, quando estou a conversar com alguém, existe sempre aqui um aumento desta hormona. Então nós achamos que ela tem uma função importante no estabelecimento de relações, porque normalmente estas relações são boas e queremos continuá-las, não é? A oxitocina deve nos ajudar a codificar estes momentos. Também pode codificar um momento de inimizade ou de competição, se o contexto for desfavorável. Ainda temos muito a descobrir. Sim, mas aí já me pôs duas questões absolutamente fundamentais. Essa questão da cooperação ou egoísmo, digamos assim, é uma coisa que foi discutida pela filosofia desde o século XVII. Podemos partir do princípio, e há quem o faça, e se quiser também vou-me atravessar aqui e vou dizer, eu subscrevo esse princípio que vou agora enunciar, que o egoísmo é saudável e a base de todas as relações. Ou seja, eu não coopero porque sou boazinha, eu coopero porque isso é melhor para mim. A ideia do estado natural e o estado social, o estado de natureza e o estado, não é social, o estado de sociedade. A construção da sociedade é feita na base de um acordo, que há uma anedota, há um contrato, mas isto ainda é outra coisa, porque o contrato social exige alguma espécie de benevolência ou boa vontade. Vamos erradicar isso. Eu faço isto porque é melhor para mim. Cooperar é melhor para mim do que ser egoísta, porque se eu sou egoísta, há uma anedota muito engraçada, conservadora, que diz que a democracia não foi para o povo escolher o regente, foi para o regente poder sair do poder sem lhe cortarem a cabeça. Porque o grande dilema do regente é como é que eu abandono o poder. Exato. Porque só abandona por cortar. Portanto, o regente cede um pouco do seu poder para que possa sair vivo daquele lugar. O contrato que nós estabelecemos entre nós é nós cedemos um pouco da nossa liberdade ao Estado para ele construir um exército para nos defender. Não há bondade e altruísmo nenhum nisto. Sim. Há apenas interesse pessoal. E o jogo é feito pela soma dos interesses pessoais. Sim, é uma perspectiva agora, muito o que me comum, está a dizer... sim. Mas que não nega a perspectiva que lhe estava a trazer. Ambas as Estava a coisas são pôr isso verdade. na base da boa vontade e depois disse uma coisa que me deixou um bocado... Quer dizer que se nos dragássemos todos, ficávamos todos bonzinhos, ficávamos uma sociedade de zombies, todos muito porreirinhos uns com os outros, se nos dessem uma injeção atrás da orelha.
De certa forma, já podemos achar que sim, que andamos todos drogados para ser bonzinhos. Só que para ser bonzinhos, é na linha do que falou. É ser bonzinho porque nos traz benefício. Agora, por exemplo, eu como porque me traz benefício. Mas também pode dar a perspectiva, eu como porque a comida me sabe bem, ou como porque tenho fome. São dois níveis de análise, não é? Mas não são mutuamente exclusivos. Não é? Portanto, o como porque tenho fome é um bocado, eu empresto alguma coisa, ou dou alguma coisa a alguém porque sou boazinha. Mas em ambos os casos, o objetivo da natureza, digamos assim, ou a razão pela qual eu tenho este comportamento, porque eu associo este comportamento com ser bonzinho, ou ter fome, é porque isso, long term, a longo prazo, me vai fazer viver mais tempo e ter mais filhos. E, portanto, a seleção natural, que sempre andou aqui, uma mão invisível, não é? Quer a gente se reconhecesse, quer não, andou sempre a trabalhar neste sentido, a selecionar as pessoas que têm comportamentos que lhes levam a ter uma vida mais longa e com mais filhos. Portanto, há comportamentos que eu posso não ter noção que eu tenho por causa da seleção natural, mas tenho, e normalmente as coisas que nos dão prazer servem ao propósito de me dar uma vida mais longa e com mais espalhamento dos meus genes. Exatamente. Vai continuar a fazer investigação e, pelos vistos, vamos agora ter aqui um momento de publicidade. Quer voluntários, certo? Exatamente. Faça favor de vender o seu produto. Vou vender o meu produto. Vai passar agora aqui embaixo um endereço de mail. Faça favor de dizer porque é que isto está a passar aqui. Sim, obrigada. Portanto, é um site, neurocolab.wordpress.com, em que nós convidamos, temos muito gosto em receber pessoas que nos queiram ajudar justamente a investigar estes assuntos, porque portanto, nós trabalhamos com modelo animal humano, não trabalhamos com peixinhos ou ratinhos, etc., que é uma forma de nos aproximarmos, não, trabalhamos mesmo com humanos, e então precisamos deles, precisamos de humanos que venham ter connosco e participem dos nossos estudos, que nos cedam algum do seu tempo, umas horinhas, que nos deixem olhar para o funcionamento do cérebro deles, eventualmente administrar uma oxitocina ou um placebo para ver o que acontece. E vamos publicando e agradecemos imenso às pessoas que despenderam algum tempo connosco. São recompensadas com, além de ser extremamente divertido e a equipa é muito simpática, também damos umas prendinhas e até a imagem do cérebro por dentro. E claro, isto é uma colaboração, não é? Os cientistas não conseguem trabalhar sozinhos, principalmente os neurocientistas ou os psicólogos. Está a ver? Fui bonzinho, sem nenhum interesse pessoal. Com mais altruísmo ou menos altruísmo, isto é uma área que ainda vai ter muito para nos contar.